Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Clube de Regatas Tamo Junto, a realização de um sonho antigo, um programa voltado para futebol, isento de seriedade, tá? Se você está procurando aquele jornalismo sério, isento, não é aqui. Aqui nós somos... Tem os jornalistas especializados? Nós somos aqui palpiteiros especializados, que aqui aqui rola piada, zoação, chororô, né? Enfim, a gente vai zoar os outros, né? Nós, rubro-negros, não estamos no momento de comemorar muito, né? Mas para cima deles, Mengão para sempre, com a ilustre companhia do meu parceiro e amigo Sérgio Meirelles. Sérgio. Fala, Jackson, prazer, meu amigo. Bom estar aqui com você aqui no Clube de Regatas, estamos juntos. O Sérgio tem mais experiência aí na rádio e no futebol. Ele foi fundador do queridíssimo Rock Bola, que também agora tem o Pop Bola. Um beijo para o Alexandre Araújo, para o Tavares, para o Calheiros, para a galera lá. Escobar, que é um monstro da TV Globo, começou com o Meirelles lá no Rock Bola, né? Começou lá, ele era locutor da JB-FM e foi convocado para fazer. O pessoal falava, pô, tem um locutor muito bom aqui na JB, e era o Escobar. E ele veio para fazer e abrilhantou demais o programa e subiu, né, foi embora, né? A carreira dele deslanchou, hoje está na Globo e está apresenta o Globo Esporte, apresenta o Fantástico, lá os Cavalinhos do Fantástico. Mas começou com a gente lá no Rock Bola. Muito bacana essas histórias. Então, para mim é uma honra, eu que sou um garoto novo nessa história de televisão, né? O YouTube é televisão, né? É a maior TV do mundo hoje, né? E um programa, né, do maior do mundo, né? São só 50 milhões, queiram ou não queiram, somos os maiores do mundo. Estamos num momento, enfim, vamos falar a verdade, ninguém esperava muito dos clubes brasileiros nesse Mundial, né? O que sabe que acontece, Jackson? Primeiro, você falou de chororô, né? Não é, a gente vai falar de chororô dos outros, que não é a nossa praia, né? Flamenguista não convive com chororô, não. A gente convive com bom futebol, título. Chororô é pra cachorrada lá. Eu deixo o chororô lá pra cachorrada. Mas eu esperava, eu achava que a gente ia os clubes, pelo menos os brasileiros, iam fazer um bom papel, porque nós temos um campeonato brasileiro muito forte, né? Nosso campeonato é muito forte. Os times se prepararam, o Fluminense se preparou, o Flamengo se preparou, o Botafogo se preparou, o Palmeiras se preparou. E o resultado está aí. Se você hoje estão definidas as quartas de final, você tem 3 europeus, né? 4, não. Você tem o Chelsea, Real Madrid, PSG, Real Madrid, PSG e Borussia. Fluminense, Palmeiras, Al Hilal. Não, e tem mais um, então. Temos que olhar aí. Mas eu diria, assim, que, enfim, o Mundial ainda não acabou, né? Mas tem algumas lições aí pra gente tirar desse Mundial. Primeiro, que ninguém esperava que os times brasileiros fossem, né? Chegar tanto. O próprio Flamengo, né? A gente ganhou do Chelsea e tal. E eu tenho uma teoria meio doida. Se o nosso jogo fosse um dia antes do Fluminense, eu acho que a gente teria ganho do Bayern. Porque eu acho que o Felipe escalou mal, tá? Wesley não entrou em campo. Enfim, o Wallace entrou muito tarde. BH era para ter iniciado o jogo. Isso são as minhas teorias, né? E uma pena o nosso querido Pedro, eu sou fãzaço do Pedro. É uma pena ele ter se machucado, enfim, foi uma recuperação que foi até rápida, né? Mas ele ainda não recuperou o futebol maravilhoso, né? Que na minha opinião, ele é o melhor centroavante das Américas, só que ele ainda não retomou o futebol dele. Então, uma série de fatores para ter acontecido, né? O que aconteceu, não vou dizer que foi uma catástrofe, que a gente perdeu para um timaço, que é o Bayern de Munique. Mas no dia seguinte, o Fluminense ganhar do vice-campeão da Europa, Milão, do né? vice-campeão da Europa, e o Al Hilal ganhar do Manchester City, cara, isso para mim isso me chacoalhou muito, porque a entrevista do Felipe Luiz foi, o Bayern de Munique é muito grande, mas, o Manchester City é gigante e o PSG perdeu pro Botafogo. Botafogo jogando o futebol, não um futebol, vamos dizer, vistoso, não atropelou o PSG, mas jogou para ganhar.
Ele não jogou retrancado, não ficou esperando uma bola. Ele jogou como o Flamengo com o Bahia. Se você olhar o nosso jogo com o Bahia, nós entregamos uns 3 gols para o Bahia, de saída errada. Eles ganharam, eu acho que eles ganharam a gente muito no jogo físico. O jogo físico que o Bahia fez com a gente nos obrigou a errar. Nos obrigou na saída de bola, nos obrigou não, vamos dizer, nos fez errar. Porque na saída de bola foram o que nós proporcionamos. O primeiro gol deles foi falta. Houve 2 faltas antes, uma no Rossi e outra no Pulgar, que o VAR não chamou. Depois do gol tinha que ter chamado. Mas se você olhar, o primeiro gol é um erro nosso. O defensor. Não, o primeiro, o segundo. O defensor do Bahia tomou a bola do Arrascaeta, parecia primeiro, um adulto. O segundo e o quarto gols foram parecia erros nossos. tomando bola de uma criança. Eu sempre tive uma visão. Você falou do Pedro, eu tenho uma visão do Pedro e do Arrascaeta. Eles são 2 excelentes jogadores. O Pedro eu considero um dos melhores centroavantes do mundo em termos técnicos. Como o Arrascaeta é um camisa 10 muito técnico, mas falta a eles aquele... O Arrascaeta, sendo uruguaio, não devia faltar isso nele. Falta a eles um pouquinho, a faca nos dentes. Mas também tem aquela coisa, se o Arrascaeta e o Pedro tivessem a faca nos dentes, se eles corressem e marcassem, eles não estavam no Flamengo. Estavam no PSG, estavam no Real Madrid, no Bayern de Munique, porque eles jogam muita bola, mas eu acho que o Felipe escalou errado. O Pedro, ele acertou em deixar o Pedro no banco, mas o Arrascaeta entrou mal, porque ele não conseguiu entrar no jogo. Foi um jogo muito físico. Ele não conseguiu entrar no jogo. Mas como a gente, nessa nossa parte que você comentou aí dos times brasileiros, é uma surpresa, mas eu já esperava, porque os europeus, se você olhar, por exemplo, o Manchester City meteu 4 em quem? Ele meteu no Juventus, não foi na Juventus que ele meteu 4? Ou foi no Leverkusen? Foi na Juventus, eu acho. Ele meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Eu não lembro, enfim, eu não lembro, mas... o jogo deles, eles estão acostumados a jogar entre eles. Eles sabem o que esperar. Quando eles quando o PSG pegou o Botafogo, ele não sabia o que vinha pela frente. Viu o vídeo, mas não sabia o que vinha pela frente. E eles se surpreenderam com a nossa motivação, com a nossa garra. O Flamengo, apesar de ter... tinha várias reservas. Né? E o Flamengo... Mas depois entrou todo mundo. No segundo tempo entrou todo mundo. Se você olhar o Flamengo com o Bayern de Munique, eles ganharam de 4-2, mas foi um placar meio mentiroso, porque o Rossi não foi o melhor em campo. O Rossi fez defesas milagrosas, eles mandaram 10 bolas na trave. Não foi isso que aconteceu. Não o Flamengo fez um jogo parelho, mas o Bahia é um time muito bom e um preparo físico me assustou. O que me assustou mais foi a diferença física, apesar de o Flamengo ter se preparado bem para o Mundial. Mas a diferença física fez muita... Para mim, foi o ponto deles no jogo. Eles marcaram muito em cima, pressionaram muito os nossos jogadores e obrigaram a gente a errar. Porque o Flamengo queria sair jogando em vez de dar chutão. Por que teve aquele apagão nos primeiros 10 minutos, Meirelles? Não, eu não vejo como um apagão. Eu vejo que foi o seguinte, o Flamengo não esperava uma marcação tão forte. Porque o time do Bahia é um time muito forte, os jogadores são muito fortes fisicamente. E eles fizeram uma pressão que o Flamengo não esperava. E quis sair jogando. O Felipe Luiz quis manter o padrão de jogo do Flamengo, que é sair jogando, tocando a bola. E eles anularam essa... Se você olhar nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma saída de bola sensacional. Mas o Bahia marcou a gente de uma forma muito forte. Na nossa saída de bola não funcionou e a gente entregou 3 gols de bandeja, 2 no primeiro tempo, mais 1 no segundo. Aquele jogo, o 4º gol deles é nítido. O Luiz Araújo tinha 5 do Flamengo pela lateral direita, 3 marcando ele quis driblar. Ele é pequeno, ele é um jogador muito bom, não tem que ser crucificado pelos erros dele. Mas ele fisicamente ele não tinha como sair jogando daquela forma, porque os caras estavam marcando muito forte. Ele era para ter passado a bola, quis sair. Eu assim, você, por favor, fica à vontade de discordar, mas eu acho que o Flamengo perdeu para si próprio, perdeu nos próprios erros. O Flamengo errou muito e isso me irrita em certos jogos do Flamengo. Eu vejo um timaço que custa, sei lá, quanto custa o time. O time do Flamengo com certeza custa mais de 1 bilhão, né? Você vê o Al Hilal, estava lendo a matéria hoje cedo, o Al Hilal custa 2 bilhões. Esse é um timaço. Eles investiram muito. O Fluminense tem uma pedra grande pela frente.
Não vai ser fácil ganhar do Al Hilal, não. Eu acho que é mais difícil o Fluminense ganhar do Al Hilal do que ganhar do Manchester City, que foi eliminado pelo Al Hilal. Por quê? Porque o Manchester ia jogar para cima, ia jogar... ia se achar superior. E podia ser surpreendido. O Al Hilal sabe que tem que jogar para ganhar. Eles têm bons jogadores e vão dar o sangue. O Al Hilal vai ser o Fluminense da Arábia. Eles vão fazer o jogo que o Fluminense vai fazer, eles não vão entrar com soberba. O Manchester, acho que entraria como o PSG entrou em cima do Botafogo e se surpreendeu. Mas você falou do Flamengo, dos nossos erros, que o Flamengo só perde para ele mesmo. Desculpa aí, Tá tranquilo. É o motorista que está na rua fazendo uma entrega. Mas se você olhar os erros do Flamengo, o Flamengo, quando ele meteu 3-1 no Chelsea, se você olhar depois que a gente fez 3-1, com 1 a mais, eles deram um sufoco na gente no final. O Flamengo, às vezes, tem um comportamento que eu não entendo. Se acha um time muito bom, o Flamengo é um time muito bom? Eles se acham muito bons, mas tem que jogar, futebol é jogado. Como dizem os comentários aí, futebol é jogado, lambaria é pescada. E o Flamengo, ele passou um sufoquinho no final com o Chelsea sem necessidade, entendeu? O jogo do Bayern, não. Eu acho que o jogo do Bayern foi um jogo que o Felipe ele resumiu e eu achei que ele teve a postura correta. Ele falou, os caras jogaram mais do que a gente, o time dos caras é mais forte do que o nosso, jogaram mais do que nós, mas o Flamengo não foi uma baba. Facilitou, Meirelles. O Pulgar fez aquela cabeçada ridícula. Porra, me poupe. Mas ele foi empurrado. Sim, mas foram 3 erros crassos nossos, que, assim, os caras... O jogador que ganha... O Flamengo, quantos jogadores ganham 1 milhão? Vai, mais de uns 5 ganham 1 milhão, 1,5 milhão. Então, um jogador que ganha 1,5 milhão, errar uma cabeçada dessa, errar passes de 3 metros, isso sabe? O Flamengo entrou nervoso. Exatamente. Porque senão eu falei que o Pulgar foi falta, não foi falta no lance do gol. Por isso que eu falo que se tivesse sido o Fluminense um dia antes, porque o Renato Gaúcho foi sincero, ele falou, esse jogo do Flamengo nos ensinou muito. E é verdade. Todo o elenco do Fluminense assistiu o jogo do Flamengo e falou, opa, peraí, como é que a gente vai entrar para jogar com um europeu? Né? Então... Mas o Flamengo aqui no Brasil está sobrando. Sim. O Palmeiras é um time, eu acho assim, o time mais forte, mais resiliente é o do Palmeiras. Ganhar do Palmeiras é muito difícil. Eles correm atrás até o fim, nunca dizem. E o Flamengo não é assim. O VAR não existe um VAR-meiras? Não sei. Existe o VAR-meiras que o pessoal fala, eu acho que às vezes ele é beneficiado, mas o Flamengo às vezes é beneficiado. O pessoal também fala que existe o VAR-mengo. Tem o VAR-mengo, né? Os juízes sempre jogam a favor do Flamengo. Eu não vejo muito dessa forma, eu acho que a nossa arbitragem é ruim. Agora, uma coisa que chamou a atenção nesse Mundial de Clubes, eu vi vários jogos, principalmente os jogos dos sul-americanos, não teve rodinha em volta do juiz. Por que eles fazem isso aqui? Não teve rodinha em volta do juiz, empurra. Teve algumas situações. Mas a gente reclama muito do futebol brasileiro e eu acho que é muito também culpa do jogador brasileiro quando atua no Brasil, no nosso campeonato. Porque eles vão jogar lá fora, eles não fazem as confusões que eles arrumam aqui, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo fez uma boa... A gente caiu numa chave muito difícil, né? Por exemplo, a chave de lá está muito mais fácil. Você tem Chelsea e Palmeiras e Fluminense e Al Hilal. Você vê a chave daqui, é Bayern e PSG, Real Madrid e Borussia. É muito mais difícil. A chave que o Flamengo caiu era uma chave... Porque se a gente, por exemplo, se a gente tivesse passado pelo Bayern, e hoje ia pegar o PSG. Se passasse, provavelmente ia pegar o Real Madrid. Uma chave muito mais difícil. Teve o Renato Maurício Prado, né, grande jornalista. Ó, um beijo se estiver nos assistindo. Gosto muito do Renato também. Acompanho o Renato há mais de 40 anos. Renato falou, a tabela do Flamengo é escalar um Everest. Realmente. E eu acho que com o chaveamento das quartas de final. Daqui a pouco a gente vai falar de Fluminense, Al Hilal e Palmeiras. Eu quero ver a sua opinião, mas vamos continuar falando aqui do Flamengo. Eu acho que a gente tem chance de ter um brasileiro na final aí. Eu acho. Ou Palmeiras ou Fluminense. Mas eu acho que o Flamengo cumpriu um bom papel, fez o que deu. A gente fez o que deu para fazer, porque, volto a dizer, apesar de ter ganho de 4-2, o jogo do Bayern não foi um massacre da Serra Elétrica. Os caras não bagunçaram a gente com
30 defesas do Rossi. O jogo foi lá e cá. O que O aconteceu... gol do Gerson foi lindo, cara. O que Foi uma aconteceu porrada. foi que o Flamengo não aproveitou quando teve chance para fazer e eles não perderam uma chance. Você não pode permitir o Harry Kane entrar cara a cara e chutar sem marcação. Cara, que jogador é esse Kane, né? O E o cara ter- chuta de direita e esquerda. e o né? O terceiro Pedro gol? chuta de direita O e esquerda, terceiro né? gol Mas do o Harry Bayern- Kane é impressionante, assim, a precisão dele. Não, cara. o terceiro gol do Bayern também. Foi o quarto, não, foi o terceiro gol. Foi o terceiro gol do Bayern que ele chuta de fora da área, não é isso? Exato. Que estava no finalzinho do primeiro tempo. Ele fez Então, 2 3-1. gols, né? Ele fez 2 gols, o Kane. Não, mas o terceiro gol do Bayern não foi do Kane, foi do Aí não me lembro, não. meio-campista também. Porque foi aquela que o Luiz Araújo rebate a bola, ele pega na Meu intermediária. Deus do céu. Ele pega a bola na intermediária. Avança até a entrada da área sem nenhuma marcação. Tem 4 do Flamengo dentro da área e ninguém corre em cima dele para impedir o chute. Ele chuta sozinho, escolhe o canto e faz o gol. Se você vê o jogo do Botafogo com o PSG, o Botafogo pressionou o tempo todo, 2-3 na bola o tempo todo. Eles correm muito, o Botafogo correu muito, o Fluminense correu muito. O Flamengo correu, fez o jogo dele, mas ele quis fazer um jogo de igual para igual, mas tomou 2 gols que matou o esquema do Felipe Luiz. Mas eu não fiquei triste, não. Quer dizer, eu fiquei chateado de nós não termos nos classificado. Mas dizer que fiquei triste com as atuações do Flamengo, eu não fiquei, não, Jackson. Eu acho que o Flamengo fez o que dava para fazer. A gente fez o que dava para fazer e saímos Eu, de cabeça sinceramente, erguida. eu gosto muito do Felipe, eu sou defensor do Felipe. Tá? Teve uma época que a torcida estava aqui pedindo a cabeça dele. Tá, meus irmãos flamenguistas, tem gente que, pô, o técnico perde um jogo, o pessoal já quer demitir, não é bem assim. Mas o Felipe, ele tem umas teimosias. O Wesley, isso é a minha opinião, tá? Queria ouvir de vocês e a sua. Desde que o Wesley foi convocado para a seleção, ele não voltou a jogar o mesmo futebol. E o Wesley, nesse Mundial, foi um... Não viu ele fazer nenhum passe. Essa última ele errava muito, aí acertava, errava, estava nervoso. Eu teria botado o Varela, entendeu? O Varela eu vejo ele mais regular. Não, ele não tem aquele pique do Wesley, mas nas últimas semanas aí eu vejo o Varela mais regular do que o Wesley. Mas o Felipe Luiz pensa diferente e eu vi ali uma avenida Wesley. Lembra do jogo contra o Chelsea? Ele falhou, o primeiro gol do Chelsea é uma falha dele, né? Ele vai trocar uma bola com o Pulgar ou com o Gerson. Exatamente. E aí a bola ainda volta nele, ele tenta rebater, a bola bate nele, sobra para o atacante do Chelsea. Mas depois ele se recuperou, ele jogou bem, ele foi um dos melhores em campo. No segundo tempo ele jogou muito. Eu gosto muito do Wesley, como gosto muito do Varela. E o Varela é tipo um coringuinha do Felipe Luiz, né? E o Felipe ele joga Luiz, em várias posições. o Felipe Luiz já falou isso. Ele joga na direita, ele joga na cabeça de área, ele joga de zagueiro, ele fez alguns jogos na lateral esquerda e sempre se sai bem, se dedica pelo time. É um jogador, eu acho o Varela assim um jogador que é a cara do Flamengo. Eu me lembro de ver um comentário do Júnior nos anos 70, quando o Júnior estava no auge do Flamengo, e quando ele estava começando no Flamengo, que ele subiu da base para o profissional, o Flamengo tinha um jogador nos anos 60 chamado Liminha, que era o chamado carregador de piano, que era o cabeça de área. E o Júnior contou uma história, que ele, quando chegou no Flamengo, para fazer um treino, ele perdeu uma dividida. Fazendo o treino, perdeu a dividida. Aí falou que o Liminha chamou ele e falou: Júnior, aqui no Flamengo pode tudo, menos perder dividida. Entendeu? Então eu acho que o Varela é isso. O Varela encara isso, esse espírito rubro-negro, entendeu? Como o próprio Luiz Araújo, que é o que falta um pouquinho ao Pedro e ao Arrascaeta. Você vê o Arrascaeta, ele está feliz em estar jogando no Flamengo. O Pedro é flamenguista, já declarado. Está feliz em jogar no Flamengo. O Palmeiras fez uma proposta para ele há 2 anos atrás, ele não quis sair do Flamengo. Mas eu acho que falta a esses 2 jogadores um pouquinho mais de... É o que o Varela tem, é o que o Léo Ortiz tem, entendeu? É que é o sangue nos olhos, é o que o Wesley tem. Quantas bolas... O Luiz Araújo, apesar dos erros dele no jogo, ele tava... Às vezes a câmera botava... Cara, ele tava focado, ele tava com sangue nos olhos. Pilhado, entendeu? Então eu acho isso. O Flamengo acho que ele subestimou um pouquinho o poderio físico do Bayern de Munique. O Bayern de Munique o plantel deles, o time deles é muito forte.
Os caras são grandes, marcam em cima. Pô, o gol que o primeiro gol do Harry Kane, o defensor do Bayern toma uma bola do Arrascaeta parecendo um adulto tirando uma bola de uma criança. O Arrascaeta nem vê, ele chega por trás, nem toca no Arrascaeta, toca só a bola, o cara dá no Harry Kane, o Harry Kane faz o gol. Agora vamos esperar. O que resta pra gente, a gente tem brasileiro, que nós somos líderes, estamos nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil. Quer dizer, então, a gente vai ter um segundo semestre pesado. Perdemos o Gerson, foi embora, quis ir, vai. Tchau, vai com Deus. Vai sumir na Rússia, Porque os times da Rússia não estão jogando nenhuma competição europeia pela guerra na Ucrânia, eles todos estão banidos das competições europeias, e acho que ele vai sumir lá. E perdemos o Pulgar machucado, né? E a gente vai ter uma sequência difícil agora. Os jogos com o Inter na Copa do Brasil, na Libertadores. Com a grana que está entrando do Gerson, o Boto vai com certeza contratar. Tem um menino aí, esqueci o nome. Carrascal, eu acho. Mas ele é 10. Não, a gente tem até para fazer a função que o Gerson faz, o Dela Cruz pode fazer, jogando pela direita, ou o próprio Luiz Araújo. Você mantém o Bruno Henrique na esquerda. Mesmo com o joelho de vidro que ele tem? Quem? Pessoal, eu ouvi um comentário aqui Dela Cruz, na rádio que o joelho dele é de vidro. Pô, ele machuca muito, né? Ele já veio bichado, né, cara? E tem jogador que é assim, né? Uma merda, tem jogador que é assim, né? Ele já veio, ele não consegue ter uma sequência. Mas a gente perde elenco. Tem que ver quem o Flamengo vai comprar. Eu vi que o Flamengo estava querendo pegar esse Carrascal, mas ele é para substituir o Arrascaeta, entendeu? Ele não é para jogar na função do Gerson. Porque o Gerson é um meio tipo um ala. Ele joga meio com ala, meio de campo, meio ala, porque ele marca também, ele volta para marcar. E que, aliás, nessa Copa dos Clubes, ele deixou um pouco a desejar. A cobertura dele não foi boa. Em vários jogos eu vi o Wesley ficar sobrecarregado por falta de cobertura do Gerson, entendeu? Então, o Gerson, meu filho, você quis ir embora, vai com Deus, some lá na Rússia, vai sentir frio, leva casaco bem grosso, porque lá vai fazer frio, entendeu? Eu acho que você vai sumir, eu acho que foi uma má opção. E uma coisa muito mal explicada, né? Porque ele acabou de renovar contrato com o Flamengo, ele renovou agora 2, 3 meses atrás, a multa dele, que era de 200 milhões de euros, caiu para 25, quer dizer, então ele renovou, o pai dele pressionou o Flamengo, o tal do Marcão, que é empresário que é o pai mercenário, dele. Né? Mercenário. E o Boto, foi uma bola fora do Boto, que chegou com toda a pompa e circunstância, né, seu Boto? Chegou aí, um grande dirigente de futebol, com muita experiência, fez uma cagada dessa. Pô, como é que ele faz uma burrada dessa renovação, baixar a multa e tal? Não, o Gerson hoje vale mais de 25 milhões de euros, com certeza. Porque ele é titular da seleção, titular do Flamengo, fez um golaço contra o Bayern. Você vê que a bola foi em cima do Neuer, ele nem viu. Isso realmente ele calou a boca de muita gente. Não sou grande fã do Gerson, não, porque eu fiquei chateado com isso tudo, mas eu achava que ele fosse pipocar no Mundial, ele não pipocou. Não pipocou. Mas o que eu acho é que ele às vezes... O Estevão do Palmeiras está pipocando. O Gerson não pipocou. O Gerson, ele é bom jogador. Muito bom jogador. Conhece tudo. Ele no Fluminense, ele surgiu na base do Fluminense. Ele jogava de 10, eu acho, se eu não me engano, na base do Fluminense. Logo que ele subiu para o profissional do Fluminense, teve um Fla-Flu que ele acabou com o jogo, comeu a bola o Gerson. Depois ele foi vendido. Mas eu acho que, por exemplo, no esquema de jogo do Felipe Luiz hoje, acho que às vezes ele amarra um pouco o jogo do Flamengo. Ele prende muito a bola, em vez de acelerar, como o Jorginho tem feito. Esse Jorginho que veio, ele acelera o jogo de uma forma maravilhosa. Ele recebe a bola, tem sempre alguém... Bela contratação. Bela contratação, entendeu? Então, eu acho que o Gerson vai fazer falta no elenco, porque um reserva vai ter que virar titular. Um suposto reserva, um não titular absoluto, vai jogar na vaga dele. E a gente vai ficar... Por exemplo, bota o Dela Cruz para jogar na vaga do Gerson. E quem vai jogar na vaga do Dela Cruz? Tem que tirar o Dela Cruz. Hoje a gente tira o Gerson, põe o Dela Cruz. O Dela Cruz hoje não é titular, né? Então, mas é o que eu estou falando. Se ele passar a ser titular, a gente vai perder uma reserva. O Flamengo tinha que repor, eu acho, que um meio de campo bom e eu não vejo nem muita... O pessoal tem falado sempre um atacante pela ponta, um atacante de ponta driblador. A gente tem o Michael. Também a gente tem que ver como é que vai ficar a situação do Flamengo agora. Tá um bafafá de que Michel vai sair. Então um bafafá que Michel vai... Eu já vi até do Léo Ortiz também.
Não, por favor, aí não tira o Ortiz, É, não. mas hoje em dia tem multa, né, Jackson? Tem multa. O problema todo- Ortiz é um É. craque, assim, eu Não, gosto muito dele. E a gente tem uma defesa meio capenga, né? Porque você tem o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Danilo. Você não tem 4, você tem 3 e o quarto lá seria um garoto da É base. o garoto da base. É o garoto da base. Então eu acho assim, se perdeu o Léo. Mas eu tem que ver o que que essa janela agora de meio. Quando acabar a Copa do Mundo de clubes, os europeus, os árabes, principalmente os árabes, vão vir com muita força. Tem que ver quem o Flamengo vai perder. Porque, por exemplo, se a gente perde o Wesley, não tem lateral direito disponível no mercado hoje. Não tem ninguém. Entendeu? Se a gente posição perde bem o carente. Wesley ou o Varela. Lateral esquerda, não. A gente está bem servido que nós temos 3. Tem o Ayrton Lucas, o Alexandro e tem o Vinha que está voltando. A gente pode perder um tranquilo. Mas na direita vai ficar complicado, na zaga vai ficar complicado. E o Gerson vai com Deus, meu filho. Não quer jogar no Flamengo? Vai embora, vai sumir na Rússia. Vamos palpitar agora de Al Hilal e Fluminense. Não sei se você viu a comemoração no vestiário dos jogadores de Al Hilal. O Sheik chegou lá, meu irmão. Ele entrou com a sacola de dinheiro. Parecia que tinham ganho a Copa do Mundo. Então, ou seja, é uma parada dura que o Fluminense tem pela frente, né? Eu tô até agora bem impactado com a vitória do Al Hilal sobre o Manchester City, né? Porque o Manchester City tava querendo ganhar. Cara, foi incrível. Assim, a gente tem que tirar alguma lição disso. Eu vi uns pedaços. Agora, só sem querer te interromper, mas só lembrar, quem era o técnico do Al Hilal até, entre aspas, ontem? Jorge Jesus. Al Hilal estava invicto lá na Arábia, ganhando tudo, bateu todos os recordes. Então tem que lembrar que essa base do Jesus, o técnico atual do Al Hilal veio da Europa. Foi o técnico vice-campeão com a Inter de Milão, é o Inzaghi, não é? Então, isso. Então, super técnico, ou seja, é um timaço, né? Enfim, é uma pedreira que o Fluminense tem pela frente. E eu acho que a missão do Fluminense é mais difícil do que a missão do Palmeiras. Né? Eu acho que o Palmeiras, apesar do Chelsea acho que eles aprenderam a lição quando tomaram do Flamengo. Eles vão jogar de uma forma diferente, mas eu acho que o Palmeiras tem grande chance. Eu não gosto. Nós somos flamenguistas, né? Eu não torço pro Palmeiras nunca. Eu não gosto do Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro. Não torço pra esses caras. Corinthians, não gosto. Não torço pra esses caras nunca. Mas o time do Palmeiras, eles têm um time muito forte, muito resiliente. O Palmeiras não desiste nunca. E o time deles eles têm, eu acho que hoje, o melhor técnico. O Felipe Luiz pode vir a se tornar um técnico tão bom ou melhor do que o Abel Ferreira. Mas você vê o time do Palmeiras, o time faz o que o Abel manda. Você vê o time do Palmeiras jogar, é o Abel em campo. Eles correm o tempo todo, marcam, não desistem, vão para cima. Eu acho que o Chelsea tem muito mais chance, o Palmeiras tem muito mais chance de ganhar do Chelsea do que o Fluminense com o Al Hilal. Porque o Al Hilal vai jogar o futebol parecido com o do Fluminense. Eles sabem que eles têm que correr muito. Eu acho que o Manchester ia entrar meio de salto alto. Eu acho que a gente tem chance de ter até uma semifinal brasileira. Já garantido um de nós na final. Mas muito difícil um brasileiro campeão do mundo, né? Muito difícil. Eu não sei, porque aí é um jogo só, né, Jackson? É um jogo só, né? Não é mais mata-mata. É um jogo só, né? É um jogo só que os caras pegam num dia ruim, pegam o Fluminense. Mas Bayern, PSG, Real Madrid, jogarem o que eles sabem, não tem chance, cara. Você acha? Eu vi o jogo do Real Madrid. O Real Madrid penou ontem para ganhar do Borussia. Nós ganharam da Juventus. Eles penaram. E a Juventus não é a primeira prateleira, né, da Europa, né? Mas aí Europa com Europa, né? Eu não sei. O que eu acho que pode surpreender é que eles não estão acostumados a jogar com a gente. Sinto muita falta, até nas seleções. Antigamente, eu me lembro, eu era moleque, cara, antes de Copa do Mundo, era só amistoso bom. Era Brasil e Alemanha, jogo aqui e lá. Brasil e Inglaterra, Brasil e Argentina. Hoje o Brasil vai jogar, os times brasileiros a gente não mede força. A gente não mede força. Só no Mundial de Clubes que pega normalmente um mexicano, um asiático na semifinal e um europeu na final. Mas a gente mede muito pouca força com eles. E eles estão reclamando agora, né? Os europeus estão reclamando que pegou a gente, fizeram um torneio no meio do ano, que a gente está em final de temporada, estamos com o time cansado e os times brasileiros estão mais descansados. Foi assim a vida inteira. A vida inteira, a gente em final de temporada. O Flamengo pegou o Botafogo chegou lá, deu até pena, eles estão cansados.
2019 contra o Liverpool, o Flamengo tinha feito 80, sei lá, não sei quantos jogos. Mas, Chegou morto lá. Culpa do chegou Jorge morto. Jesus naquele Flamengo e Santos, que a gente já era campeão brasileiro, não era para ter colocado o time titular E para jogar lá em Santos, perdemos de 4-0, era para deixar os jogadores descansar, né? Aquilo ali foi uma cagada do Jesus. Mas eles estão reclamando, agora eles estão provando do próprio veneno. Sim. É isso aí, a gente provou vários campeonatos mundiais e intercontinental, a gente jogava no final do ano chegando. Não, se você pega hoje, eles fizeram. Eu vi uma enquete outro dia aí, dos clubes que mais jogaram no ano. Se pegar do meio do ano passado até o meio desse ano, que nos últimos 12 meses. Os times do Brasil são os que mais jogaram. Sim, é absurdo. É sempre absurdo. assim. É a fórmula certa para dar errado. Ou seja, é a fórmula certa para quebrar jogador. Entendeu? E a CBF tá cagando e andando se vai quebrar jogador, se vai contundir. Porque na Europa eles jogam muito menos. Muito menos. E nos outros países também eles jogam menos, nas outras ligas, né? Mas voltando ao que a gente estava falando de Al Hilal, Fluminense, Palmeiras e Chelsea, eu acho que tem até uma grande chance de ter uma semifinal brasileira. O Fluminense pode ganhar do Al Hilal. Eu acho o time do Al Hilal mais forte do que o time do Fluminense. Mas o Fluminense tem chance de ganhar, já provou. E o Palmeiras tem grande chance de ganhar. O Palmeiras tem um elenco bom, eu quero que o porco se asse, entendeu? Que ele se asse na fogueira com fogo bem quente, mas eles, olhando realisticamente falando, eles têm grande chance de ganhar do Chelsea, entendeu? Se o Fluminense passar e se o Palmeiras passar, a gente já tem um brasileiro garantido na final. Aí vai ser difícil, mas pena que a gente não tá mesmo se a gente tivesse passado, eu achava difícil chegar lá, porque, cara, não é possível que todos os monstros vão jogar mal, entendeu? A gente ganhou do Chelsea, beleza, mas, porra, Real Madrid, PSG, cara, pessoal muito bom. Se você olhar, o Al Hilal, ele empatou com o Bayern, não foi? Não foi com o Bayern que ele empatou na primeira rodada? Acho que foi com o Bayern, ou foi com o PSG? Foi com o Bayern. O Al Hilal empatou, acho que foi 0-0 ou 1-1 na primeira rodada da fase de classificação. Vamos ver. Pena que o Mengão não está lá. Nação rubro-negra. Pena que o nosso Mengão não chegou. Mas esse ano eu acho que nós vamos ter muitas alegrias, Jackson. Com a volta agora do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O Flamengo tem um time muito bom, um elenco muito bom. Está bem treinado. O Felipe Luiz se preparou, conhece tudo de bola. E vamos lá. E a gente sabe, né? Flamenguista, é o que a gente falou no início do programa aqui. A torcida ganhou um jogo e arruma Tóquio. Bom, perdeu um jogo é a cabeça do treinador. Eu queria, antes de fechar o programa, só lembrar nossos amigos tricolores, botafoguenses, né, vascaínos. E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial. Entendeu? Então, Fluminense tem chance, Palmeiras também. Continuo duvidando, duvido muito, né? Se for, parabéns, né? Mas é uma pedreira muito difícil. Então... Meirelles, recado final? Não, o recado final é esse. Perdemos o Gerson, estamos sem o Pulgar, mas temos um elenco muito forte. Eu acho que a gente vai ter um segundo semestre muito bom. Eu acho que a gente, pelo menos um dos três que nós estamos disputando, que é o Brasileiro, a Copa do Brasil, ou a Libertadores, eu acho que o Flamengo belisca pelo menos um desses três. O Felipe Luiz já que falou que quer focar no Campeonato Brasileiro. Nós somos líderes do Campeonato Brasileiro, temos o melhor ataque, a melhor defesa. Temos o artilheiro do campeonato, que é o Arrascaeta. Eu acho isso. Eu acho que esse ano vai ter muitas alegrias. Vão ter muitas alegrias. Procede esse papo de que Libertadores não é prioridade? Não é questão de não ser prioridade. Eu acho que é prioridade, mas o foco é no brasileiro. Nos últimos anos, o Flamengo vem focando nas taças. Tanto que ganhou. Ganhou a Libertadores em 22, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil ano passado de novo. Agora, eu acho que o Flamengo tem que focar no brasileiro. O brasileiro se você pegar um time, qualquer time da Europa, não é que ele não vai se criar. Se você pegar o Real Madrid, se você pegar Bayern de Munique, se você pegar Manchester City, PSG, botar para jogar o brasileiro, vai penar. Eles jogam na Europa só tapete, a porrada não come, o juiz em cima, não tem rodinha em cima de juiz. A arbitragem, apesar de não... Ela é ruim no mundo inteiro, mas ela é muito melhor do que aqui. Mas aqui você imagina, aqui a gente joga
vai jogar domingo contra o Fortaleza. Pega lá, chega em Fortaleza, tá 35 graus. Aí agora no inverno, aí vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre, 5 graus, 10 graus, com essa onda de frio que tem feito esse ano aí. Quer dizer, aí vai jogar Libertadores lá em cima na Bolívia. Eu queria ver um time desse europeu se passasse por isso que a gente Isso passa. não existe, eles não passam por E isso. por isso os times brasileiros surpreenderam tanto no Mundial. Porque nossos times, a gente não tem o nível, por exemplo. Eles estão acostumados a jogar na Champions League jogos muito fortes, né? Eles se enfrentam lá. Mas o nosso campeonato ele é muito mais equilibrado do que qualquer campeonato europeu. Não tem um. Você pega a Premier League, você tem o Liverpool, o Manchester City, o United, aí de vez em quando um Tottenham, um Chelsea chega, tem 3 times. Você pega na França tem PSG e Lyon, na Alemanha tem Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e o Werder Bremen, entendeu? Você pega na Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Aqui quantos tem? Na volta agora, você tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, todos os times que podem chegar. Então, nossos times o nosso campeonato é muito, muito forte. Eu acho que o Flamengo vem muito bem, a gente vai ter muita alegria. E lembrando sempre, né, nação rubro-negra, rubro-negro só sacaneia, vascaíno e tricolor, botafoguense, ele se fode sozinho. Então, gente, segue, é gratuito, se inscreve, faz comentários. Se você tiver perguntas, sugestões para os próximos programas, entendeu? Empresas querendo fazer parceria, querendo que a gente podemos fazer um programa especial dentro da sua empresa, uma brincadeira, interagir com os funcionários, com os clientes, enfim, dá para fazer muita coisa. Então, sejam bem-vindos aí ao Clube de Regatas. Clube de Regatas, tamo junto, isso aí. Tamo junto, é isso, Jackson, Até o próximo. Valeu, galera. Valeu.